Você também está preso no seu Egito. Dizem que o pior cativeiro não é aquele que prende o corpo, é aquele que prende a mente. O Egito não era apenas um lugar geográfico, era uma condição interna, era um sistema, uma forma de pensar, uma rotina que lentamente domestica a alma até ela esquecer que nasceu para ser livre. Por isso, antes de olhar para Moisés, para Faraó ou para o deserto, você precisa olhar para dentro, perguntar com coragem em que parte da sua vida você ainda é escravo, porque você pode estar respirando, andando, trabalhando, sorrindo e ainda assim vivendo acorrentado a algo que te corrói em silêncio. A história começa muito antes do clamor libertador. Começa quando o povo se acostuma à escravidão, quando o chicote deixou de chocar, quando a dor virou rotina, quando o sofrimento se tornou parte da identidade. Eles já nem sabiam quem eram antes das correntes. Já tinham esquecido o gosto da liberdade. É assim que o cativeiro se perpetua, quando ele passa a parecer normal. Moisés não aparece como herói no início. Ele é um homem dividido, crescido no palácio, vivendo entre riquezas, porém, carregando no sangue o destino dos escravos. Ele é o espelho de quem sabe que existe algo errado, mas ainda não encontrou coragem para agir. Ele sente a inquietação, o incômodo, o chamado silencioso. E talvez você também esteja assim, sentindo que algo na sua vida soa inadequado. Como se uma voz interna estivesse dizendo: isso não é tudo, isso não é quem você realmente é. Mas reconhecer o cativeiro é doloroso, porque a verdade liberta. Sim, mas antes disso, ela fere, ela desmonta, confronta, arranca máscaras, destrói ilusões, e Moisés precisou encarar essa dor. Ele fugiu, ele se exilou, ele tentou silenciar o chamado. Quantas vezes você também tentou fugir daquilo que sabe que precisa mudar? Só que existem coisas das quais é impossível fugir por muito tempo. O destino encontra você. A voz retorna. O fogo acende. No alto da montanha, algo acontece. Não algo teatral, não algo explosivo, apenas uma chama que queima, sem consumir. Como se fosse a representação viva da própria consciência despertando. Deus não aparece com gritos. Ele aparece no silêncio, na percepção, no momento em que você finalmente para de correr de si mesmo. A voz não diz apenas para libertar o povo, ela diz primeiro: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra sagrada. Não porque a terra em si fosse especial, mas porque o despertar é sagrado. Estar consciente é sagrado. Encarar sua verdade é sagrado. E então o chamado vem. Volte ao Egito. O que isso significa? Que para ser livre, você precisa voltar ao lugar onde você se perdeu. Encarar o ponto onde você aceitou menos do que merecia. Voltar à memória onde você decidiu se diminuir para caber. Retornar à cicatriz que você fingiu que não doeu. Libertar-se não é fugir, é voltar para confrontar. E Moisés volta, mas não como príncipe, nem como fugitivo. Ele volta como alguém que conheceu a própria essência. E quando ele fala com Faraó, na verdade ele está falando com o símbolo do controle. O ego, o medo, o poder que tenta manter tudo como está. Todo mundo tem um faraó dentro de si, uma voz que diz: fica, não muda, é arriscado demais, e se der errado? O faraó não teme a força, ele teme a consciência. E quando Moisés diz: deixa ir, ele está falando com essa parte interna que quer te manter repetindo padrões, vivendo os mesmos ciclos, suportando dores que você já poderia ter abandonado. Mas Faraó não cede facilmente. Ele resiste, ele endurece. E é assim também dentro de você. Tem dias em que você decide mudar e algo te puxa de volta. Há hábitos que parecem correntes invisíveis. Há pessoas que querem te manter pequeno porque têm medo de te perder.
Há versões suas que não querem morrer. A libertação é uma guerra interna. E então, quando o povo finalmente sai do Egito, surge outra revelação. A liberdade não acontece de um dia para o outro. Eles saíram fisicamente, mas ainda carregavam o Egito dentro deles, no modo de pensar, no medo do desconhecido, na vontade de voltar quando a caminhada ficou difícil, porque o deserto é o processo. É onde você desaprende quem você era, é onde você se reconstrói. A travessia é longa, é lenta, é desconfortável, mas é necessária. Não há promessa sem deserto. Não há identidade sem lembrete. Não há maturidade sem dor. E talvez agora você esteja exatamente aí, na travessia, entre o que você foi e o que você vai se tornar. Sem referências, sem estabilidade, sem garantias. Mas é no deserto que você encontra a verdade. É no vazio que você escuta a voz que sempre esteve tentando te guiar. Se isso está fazendo sentido, comente. Eu escolho a sabedoria, não para me agradar, não para seguir uma tendência, mas para fortalecer sua decisão interna de não voltar ao que te feriu. A pergunta agora é: qual é o seu Egito? O relacionamento que te destrói? A rotina que te adoece? O medo de não ser bom o suficiente? A necessidade de controlar tudo? A culpa por não se sentir perfeito? Identifique, nomeie, assuma. Só assim você pode liberar. Curta e compartilhe este vídeo se você sente que essa mensagem pode tocar alguém que ainda está preso e nem percebeu. Inscreva-se para acompanhar outras reflexões como esta. Agora, respire fundo. Você não nasceu para ser escravo. A chama está acesa. A jornada começou. Há momentos na história em que tudo parece seguir um ritmo lento, previsível, comum. Pessoas nascem, vivem, trabalham, cometem erros, sonham, erram de novo, tornam-se adultas, envelhecem e seguem adiante como se o mundo fosse apenas mais um cenário fixo, imutável, rotineiro. Até que, de repente, algo acontece. Algo que não faz barulho para os ouvidos do corpo, mas que abala o interior humano como um terremoto silencioso. Um chamado, uma voz, uma percepção que muda tudo sem precisar tocar nada. Mas para entender esse momento é preciso lembrar do antes. Um povo caminhando no deserto. Um povo que havia deixado o cativeiro, mas ainda carregava as marcas da prisão dentro da mente. A liberdade era recente demais para ser compreendida. E o deserto não era apenas poeira e calor. Era um espelho. Tudo que estava preso dentro deles começava a emergir. Medos, fragilidades, dúvidas, memórias de submissão. A liberdade que tanto queriam agora parecia pesada demais, porque ser livre exige responsabilidade, exige decidir, exige pensar. Ser escravo dói, mas ser livre inquieta. Eles caminhavam entre montanhas, sob um céu vasto demais para ser explicado. E Moisés os guiava, não como um líder perfeito, mas como alguém que também estava aprendendo a cada passo. Porque ninguém nasce pronto para conduzir outros. Ninguém nasce sabendo o peso do propósito. Ele sentia o cansaço. Ele sentia o peso do olhar de quem cobra respostas. Ele sentia o peso de ser mediador entre a fragilidade humana e aquilo que é infinito. Mas então chegou o dia que não se repete, o dia que divide a história em antes e depois. Eles chegaram ao pé de uma montanha. Uma montanha comum aos olhos, mas carregada de mistério. Uma montanha que não se curvava a reis, nem a impérios, nem ao tempo. Ali, o ar tinha outra densidade. Algo invisível vibrava, chamando, como se o próprio mundo segurasse a respiração. Moisés sobe. Ele sobe não por glória, não por heroísmo. Ele sobe porque ouviu, porque sentiu, porque a voz não era um som, era uma certeza. Ele sobe sozinho. E essa é uma verdade que poucos admitem, mas todos sabem. O encontro com o sentido da vida é sempre solitário. Ninguém sobe essa montanha por você.
Ninguém pode ouvir aquilo que é destinado à sua alma. Enquanto ele sobe, o mundo parece silencioso demais, como se estivesse aguardando, e quando ele chega ao alto, algo acontece. Não um trovão, não uma explosão, mas presença. Uma presença tão profunda que sua própria existência parece pequena diante dela. A voz não vem de fora, ela não chega pelos ouvidos, ela surge por dentro, como se fosse algo que ele sempre soube, mas havia esquecido. Não foi um conjunto de mandamentos sobre controle, punição ou proibição, como muitos interpretaram depois. Foi um lembrete, uma revelação sobre a essência da vida. Uma orientação para a alma não se perder novamente. E a primeira mensagem não foi sobre o que fazer, mas sobre reconhecer quem você é e de onde você veio. Uma identidade, uma origem, uma raiz, porque um ser humano que não sabe quem é, aceita qualquer corrente. Um ser humano que esquece sua essência se torna manipulável, frágil, inseguro, mesmo quando parece forte. E a voz dizia, sem palavras: você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. O mundo lá embaixo esperava ansioso, e quando Moisés voltou, seu rosto não era o mesmo, não porque havia luz visível, mas porque algo invisível havia mudado. Uma clareza que não pode ser descrita, apenas reconhecida. Mas aqui está o ponto mais importante dessa história. O povo viu, mas não entendeu. Ouviu, mas não compreendeu. Porque compreender exige maturidade, exige silêncio interno, exige coragem para abandonar velhos hábitos, velhas crenças, velhos padrões de comportamento. Eles queriam um Deus que resolvesse seus medos e não um Deus que os ensinasse a superá-los. Eles queriam milagres, não transformação. Queriam alívio, não crescimento. E a voz nunca teve como objetivo criar seguidores. A voz sempre quis criar seres conscientes. A revelação não foi sobre regras, foi sobre responsabilidade da existência. Você respira, você pensa, você decide, você cria. Cada escolha constrói ou destrói algo, cada palavra tem peso, cada decisão molda o mundo ao seu redor. E o mundo nunca mais foi o mesmo depois daquele momento porque, pela primeira vez, o ser humano ouviu que era parte da obra, e não apenas um espectador dela. Mas a pergunta agora é: o que você tem feito com essa responsabilidade? Quantas vezes você age no automático, como se estivesse apenas sobrevivendo? Quantas vezes você se afasta de quem você poderia ser porque é mais fácil repetir a velha versão? Quantas vezes você adia o chamado porque tem medo de perder algo, sem perceber que está perdendo muito mais ao permanecer onde está? Se essa reflexão está tocando algo aí dentro, comente: eu quero despertar. Não como uma frase bonita, mas como um movimento interno, uma escolha consciente. Curta e compartilhe este vídeo para que essa mensagem alcance quem também está procurando sentido no meio do caos. Inscreva-se para continuar essa jornada comigo. Agora, escute essa última parte com atenção. A voz que falou na montanha não ficou na montanha. Ela continua falando, não no céu, não nos livros, não em templos, mas no espaço entre seu medo e sua coragem. É naquela pequena sensação que diz: você pode ser mais, você não precisa repetir essa história, você não precisa se esconder atrás de desculpas, você não precisa continuar vivendo como escravo das expectativas dos outros. A revelação nunca foi para um povo distante, foi para você. A pergunta é: você vai ouvir ou vai continuar vivendo como se nunca tivesse escutado? Porque quando Deus falou, o mundo nunca mais foi o mesmo. Mas para seu mundo mudar, você precisa responder.